prece e Omar faz o evangelho. E Lula já fica escalado para fazer a conclusão. Acho que Jesus, meus irmãos, vamos lá. Posso começar? Pode, meu irmão. Então, vamos lá. Eu abri aqui interessante um ditado aqui. É mais importante ser justo do que ser generoso. Você poderia estar praticando 1000 atos de generosidade e fabricando, ao mesmo tempo, 100 atos de injustiça. Quando, por exemplo, você estende a sua mão para dar uma esmola, é evidente aí que você está praticando uma generosidade. Mas se este auxílio estiver sendo dado a um falso mendigo, estará sendo injusto para com a sociedade, não é? Se ele é mendigo de verdade, mas ao dar esmola você devia ser pelo amor de Deus, você chama a atenção dos que passam só para aplaudir a sua generosidade. São apenas 2 exemplos. Entendi. Ok. Já está pronto. Dona Glacia, é com a senhora. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus o ar que hoje nós temos livremente, onde muitos buscam e não mais encontram. Agradecendo tudo que Ele já nos deu, que Ele nos dá, e se tivermos a necessidade e o merecimento do dia de amanhã, agradecemos já por tudo, que não nos desampara, que está sempre a nos cuidar, dando-nos o seu Filho, nosso irmão maior e mestre, modelo e guia, Jesus, para nos instruir, para nos auxiliar, para nos mostrar os caminhos retos a seguir e a chegar no reino de Deus. E a Maria Santíssima, Mãe Universal, abraçando e aquietando todos os aflitos, todos os sofredores, sejam encarnados ou desencarnados. Que aqui nesse momento, com certeza, nós temos muitos que só precisam de luz, direcionamento para a luz, também encarnados e desencarnados. E a gente diz, Ave é cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do teu ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por todos nós encarnados e desencarnados, para que nós podemos, então, alcançar a pátria espiritual com muita luz, com muita paz, com muito amor, com muito perdão no coração, renúncia das mágoas, dos ódios, dos rancores, daquilo que não nos faz bem. Adicionar a caridade, adicionar o perdão, adicionar o BIP, benevolência, indulgência e perdão. Está lá no Livro dos Espíritos 886. Que Jesus nos abençoe, que esse dia e esse estudo seja de grande profundidade e eternizados em nossos corações. Graças a Deus. Amém. Com essas rogativas colocadas aos pés do Mestre Jesus, agora nós pedimos ao nosso irmão Omar que faça a leitura do ponto do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Vamos lá. Bem-aventurados aquele que tem os olhos fechados. Meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela, pobre criança. Que ore e espere, não sei fazer milagres, sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter, que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é nosso Pai em tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu,
e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Depois desta prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura, que não tereis pedido, senão timidamente, como recompensa de vossa abnegação. O texto é longo, mas eu acho que por aqui já nos dá uma boa luz. Mas ele é muito explícito. Primeiro, ele foi evocado para ajudar aquela jovem cega. E ele chega e faz uma dissertação extraordinária, primeiro dizendo que não sabe fazer milagre, tudo está nas mãos de Deus. Mas ele levanta uma tese importante, que é exatamente a questão da visão, quando ele explica que é melhor a criatura com os olhos fechados e não errar em função do que vê, do que ter a vista e ser objeto de quedas. A gente quer ver tudo, na verdade, mas quando a gente vê, a gente idealiza o que está vendo. E isso pode gerar situações desastrosas para a caminhada espiritual. Então, é preferível que entenda, porque nada nos acontece por acaso. Se alguém, porventura, por uma coisa qualquer, venha perder a visão, é porque precisa passar por aquela experiência. É claro que a gente vai correr atrás da cura. Se você bota a mão no espinho, a primeira coisa que faz é tentar tirar o espinho, é natural. Mas se Deus permitiu que aquilo acontecesse, que, aliás, Deus não está preocupado em cegar nenhum de seus filhos. Ele está, na verdade, preocupado com as nossas transformações, com as nossas mudanças, a partir daquilo que nos chega, a partir daquilo que a gente assimila, para nos tornarmos criatura melhor. Agora, as leis divinas nos alcançam e nos levam a determinadas situações que são a necessidade de correções. Então, esse texto é muito importante e ele tem uma relação direta, por se tratar de vidência, com o capítulo 14, médios videntes, que nós vamos tratar a partir de agora. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa a respeito da questão do Evangelho? Eu, rapidinho, é referente, quando ele começou, eu até estava falando exatamente, nós dois estávamos conversando antes que todos entrassem na sala, eu e Omar, e eu falando da distribuição de sopa que eu e a gente faz aqui, de 15 em 15 dias, né? E ontem foi um dos dias, né? E a gente tem... Porque teve gente que estava no carro e disse assim, não, isso é um lugar bem, bem humilde mesmo, mas que as casas que antigamente eram de papelões conseguiram construir, né? Então, também não são palácios, mas são casinhas simples. Mas o povo estava bebendo na calçada, né? E eu disse, parem o carro, porque às vezes não julgamos porque eles estão bebendo. Mas são pessoas que precisam de uma comida. E essa sopa é fluidificada. Então, a gente dá o amor. Agora, o que eles vão fazer com isso, aí já diz, é um problema dele, né? Então, a gente faz, como foi lido na prece, que eu não sei porque eu lembrei do Livro dos Espíritos, 886, que fala sobre exatamente o BIP. A benevolência, a indulgência e o perdão. Você não julgar, né? É dar, doe, sem olhar, porque o maior beneficiado somos nós, sem a gente nem perceber, a gente é beneficiado. Maravilha, Gracioli. É muito interessante a indulgência, a gente entender as pessoas como elas são. E nós não temos nenhum direito de julgar. Sabe-se lá o que está passando na cabeça daquelas criaturas que são levadas a beber? Sabe lá se não estão afogando suas mágoas, seus sofrimentos, suas dores? Porque muitas pessoas procuram a bebida como um escape da situação que está vivendo. E aí a gente chega com um sentimento de pureza, de santidade,
Não. Cada um no seu quadrado, como me dizia o irmão João Cecílio da Costa, cada um no seu quadrado, respeitando a privacidade, a individualidade do outro, como ele é, ou melhor, como ele está, não é como é, porque, na verdade, nós não estamos nessa situação de graça, e nem somos aquilo que nós estamos aparecendo no momento, nós estamos temporariamente. Então, vamos com Jesus, né? Maravilha. E é bem interessante, Amadeu, é que foi a reciprocidade, sabe? A gratidão que eles tiveram. E veio gente de outras casas, foi uma coisa assim, foi surpreendente. Sabe, eles estavam lá bebendo, mas pararam ali de imediato e gratificaram a sopa. Foi muito emocionante. Olha, é interessante como a gente observa as coisas da espiritualidade. Tem um pessoal lá no Bezerra que faz uma sopa. Eu nunca mais conversei com o grupo, mas eu acredito que ainda está fazendo. E quem fazia a sopa era uma irmã nossa, lá da Zona Norte, um sacrifício enorme para fazer aquela sopa, reunir aquele grupo, ia fazer a distribuição. Geralmente, a última sopa a ser distribuída era lá na estação rodoviária velha, nas Rocas. Aquilo ali é Rocas, né? Nas Rocas. A última sopa. E aí, certo dia, eles estavam lá. Depois da sopa, ele fazia aquela confraternização, aí distribuía um bolinho entre eles, um cafezinho e tal, né? Fazia uma confraternização e fazia uma prece de encerramento do trabalho. Desceu um grupo de jovens gospel que tem lá num prédio, lá à direita da parada de ônibus, tem lá um salão onde aqueles jovens ficavam à noite treinando, cantando, tocando, etc. Aí eles desceram e pediram sopa. A menina ficou chateada. Não, mas não estamos fazendo sopa para esse pessoal aí e tal, né? E proferiu algumas coisas lá menos agradáveis. E, mesmo assim, fizeram a distribuição da sopa, mas ela é de mau humor. Tem uma irmã nossa aqui, que eu acho que a Graci, eu não sei se Lula conhece, mas tem uma irmã nossa aqui, Socorro Albuquerque, ela mora aqui perto da gente, é uma criatura boníssima, né? Ela trabalha, inclusive, com médico lá no Bezerra. E aí, no sábado, ou foi no domingo seguinte, ela foi chamada à cabine para atender lá uma demanda, que o meu Bezerra, ele chama os médios, chama fulano de tal aí vai passar uma receita para a gente complementar a assistência aos irmãos que lá se encontram. E aí, quando ela entrou, ele fez o atendimento, depois disse, minha filha, você sabe, por acaso, a importância daquela sopa para aqueles jovens? Porque é a espiritualidade que utiliza aquela sopa como um chamamento para que eles se adentrem na causa que nós estamos defendendo. Portanto, a sopa é para todos os necessitados, eles são necessitados. Aí Socorro caiu o queixo, depois veio, meu Deus, o irmão veio nos trazer essa orientação e eu vou passar lá para a nossa irmã Francisca, porque ele diz que é a sopa que está atraindo aqueles irmãos para serem levados lá para um meio espiritual onde são ajudados. Então, para se ver, eles são gospels, mas são cristãos necessitados de ajuda. Portanto, a assertiva da nossa irmã Gracia é perfeita. A confraternização que se estabelece entre encarnado e desencarnado é uma coisa extraordinária. Mas vamos passar agora para o capítulo 14, Médios Videntes, na sequência da semana passada. Aí eu vou fazer a leitura aqui do tópico e vamos adentrar no assunto. É fora de dúvida que algumas pessoas podem enganar-se de boa fé, porém outras podem também simular uma faculdade por meio próprio ou por interesse. Nesse caso, é preciso, muito especialmente, levar em conta o caráter, a moralidade e a sinceridade habituais. Todavia, nas particularidades, sobretudo, é que se encontram meios de mais segura verificação, porquanto algumas há que não podem deixar suspeita, como, por exemplo, a exatidão no retratar espírito que o médium jamais conheceu quando encarnado. Pertence a esta categoria o fato seguinte. Antes de passarmos para o slide seguinte, aqui tem uma coisa muito interessante que a gente vem tratando já de outras avaliações nossas,
que é a questão da possibilidade de um médium vidente se enganar. Aí a gente vai entender a perspicácia de Kardec quando escolheu a psicografia como um meio de catalogar as informações que chegavam. Ora, é claro que um médium que vê o espírito, pode descrever ele, etc., ele tem uma possibilidade grande. Olha ele aí! Ô, seu menino, bom dia! Bom dia, Renato. Paz com Jesus. Seu microfone está fechado. Desculpe atrasado. Fique tranquilo. Você está tão bem que não está nem usando óculos. Você está ótimo, né? Mas aí eu não posso ficar olhando. A tela do computador está assim meia... Está meio turvo, né? Isso mesmo. Tudo bem, você chegou, Renato. É o importante. Você chegou. Tá certo. Você tá Mas venha com Deus. Voltou no meio da família de novo, né? Seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia. Parece Bom que dia. ele fez, foi uma plástica, foi? Não, foi a membrana do... Mas não, mas é porque você voltou rejuvenescido. Aí, tá vendo? Foi desculpa interrompendo o estudo, mas foi a membrana que cobre a retina caiu, baixou. Aí teve de fazer o corte da membrana em cima, e aí o rapaz, o médico disse que é bom fazer logo a catarata, se tivesse. Aí ele olhou, disse que tinha, e fez logo os dois. Aí eu estou aqui nessa penitência. Você vai ver daqui a uma semana a diferença. Tá certo? Mamãe, tudo bom? Tudo bom vocês que estão aí? Muito obrigado, meu querido. Eu só vou ficar escutando, viu? Tá bom, paz com Jesus, fica tranquilo. Tá certo? Se concentre só na prece final. Tá certo. Já passou a bola para os outros, é brincadeira. Muito bem. Então, retornando ao tópico que nós estávamos tratando, é possível a um médium vidente ser enganado de boa fé. Por que isso? Porque a gente sabe que o espírito ele se apresenta a espírito manhoso, cheio de cacuete, cheio de coisas, que ele pode se caracterizar como outro, ele pode se apresentar como outro espírito. Ele pode fazer isso. E aí o médium de boa vontade vai pensar que está vendo fulano quando está vendo cicrano. Isso é possível. Mas e por que os benfeitores deixam que ocorra esse engodo? Ora, a questão da segurança do nosso trabalho passa também pela vigilância dos médios. Os médios precisam estarem vigilantes e atentos ao que nós vamos observar na sequência nos slides seguintes. Então, me pareceu bastante importante essa questão das particularidades que a gente precisa observar na questão da vidência, para termos a convicção de que realmente estamos vendo aquilo que acreditamos estar vendo, né? Porque pode haver engano. Isso sem contar, aí isso, na verdade, já é mistificação, o médico que, na verdade, cria situações para dizer que está vendo isso ou aquilo, é brincadeira. Eu já passei por essas experiências numa sala lá, numa sala, com vários médios, um escreve, outro vê, outro ouve, etc., e, de repente, aparece alguém lá dizendo que está vendo isso ou fazendo aquilo, quando, na verdade, não está. É uma forma de se equiparar aos outros, como se você tivesse a obrigação de mostrar uma aptidão mediúnica. Não, isso não é necessário. Você não tem a obrigação de ter isso. Você tem a obrigação de estar centrado no que está fazendo, porque, muitas vezes, são as suas vibrações que dão sustentação ao trabalho. Não é necessário você ver, ouvir, você emancipar, nada disso é necessário. É necessária a sua concentração e o equilíbrio que você proporciona ao trabalho. Ok? Muito bem. Vamos passar para o tópico seguinte, ou alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos para o tópico seguinte. Espera aí. Muito bem. Então, no tópico seguinte, diz o seguinte: uma senhora viúva
cujo marido se comunica frequentemente com ela, estava certa vez em companhia de um médium vidente que não a conhecia, como não lhe conhecia a família. Disse-lhe o médium, em dado momento, vejo um espírito perto da senhora. Ah, disse ela, por sua vez, é com certeza meu marido, que quase nunca me deixa. Não, respondeu o médium, é uma mulher de certa idade, está penteada de modo singular, traz um bandô branco sobre a fronte. Vamos ver o que é que diz no próximo, que eu acho que é complementação. Ah, sim, agora dá para a gente compreender aqui, dá para a gente fazer a leitura. Muito bem. Por essa particularidade e outros detalhes descritos, a senhora reconheceu, sem haver possibilidade de engano, sua avó, em quem naquele instante absolutamente não pensava. Se o médium houvesse querido simular a faculdade, fácil-lhe for acompanhar o pensamento da dama. Entretanto, em vez do marido com quem ela se achava preocupada, ele vê uma mulher com uma particularidade no penteado, do qual coisa alguma lhe podia dar ideia. Este fato prova também que a vidência do médium não era reflexo de qualquer pensamento estranho. Veja-se o item 102. Então, aí dá para a gente perceber a importância, primeiro, a sinceridade do médium. O médium vidente ele não estava preocupado em atender a demanda da paciente, né? Ou seja, da senhora que estava ao lado. Ele descreveu o que estava vendo. E foi exatamente o detalhe no penteado que deu àquela senhora a entender que se tratava da avó dela e não do marido que ela estava acostumada a ver. Bom, está aberto aí para que a gente converse e se chega a um denominador. Por gentileza, meus irmãos. No caso dessas características dessa senhora que apareceu, que era a avó dela, eu acho que está bem explicado essa forma como ela apareceu. Porque o espírito não tem forma definida, eu acho. Quer dizer, ela poderia ter apresentado mais jovem, sei lá, mas para ela ser reconhecida, ela apareceu com aquela bandana na cabeça, com aquelas características para que fosse reconhecida, não é? Exatamente. Veja bem, o espírito se apresenta como ele quer ser reconhecido, como ele quer. Agora, isso não é qualquer espírito, é espírito que já tem condições de manipular a sua estrutura perispiritual e se caracterizar como ele deseja aparecer. Por exemplo, Bezerra de Menezes, muitas vezes ele trabalha em centro de Umbanda, trabalha como um preto velho. E aí ele se caracteriza aqui. A uma encarnação que ele teve lá no passado, onde ele me contou certa vez que foi o desabrochar das suas atividades. Por exemplo, ele era negro, escravo, e aí ele e outros promoveram lá um movimento de libertação, ele foi preso, amarrado no pelourinho, e o senhor dele esqueceu dele lá. E ele desfaleceu amarrado no pelourinho. Lá para as tantas, chegou o mestre Jesus. Chegou lá junto deles, meu filho, vim lhe buscar. Aí fez lá um bolo de massa, deu para ele comer, depois deu um pouquinho d'água para ele beber, aí se fortaleça para ele levar. Aí ele se fortaleceu e foi levado por Jesus. Pense um cara que tem mérito, né? Então, sim. Sou eu. Não estou vendo, mas estou escutando. Pois não. O seguinte, essas passagens, essas duas passagens que você viu, nós podemos olhar no filme de Divaldo. A primeira foi quando ele estava no seu primeiro emprego, ele foi atender a uma senhora, um casal, e os casais já tinham falecido, né? Ele chegou e combinou com a menina, aquela menina que estava ao seu lado, para que, quando fosse encarnada, ela dá
sinal que era encarnado. Se não tivesse, ela balançava com a cabeça. Isso daí a gente vê no filme Divaldo, Mensageiro da Paz. Outra passagem também de Divaldo, no filme Divaldo, é muito interessante, é quando a avó se apresenta a avó, ao se apresentar a ele, diz que quer falar com sua... Cadê sua mãe? Aí ele disse, está lá dentro. Disse, diga a ela que eu estou aqui. Aí a mãe chegou e disse, quem é? Foi olhar, não tinha ninguém. Disse, ela está dizendo que é fulano de tal, que é minha avó. Aí ele foi fazer a descrição como ela estava. A mãe de volta chamou a irmã e daí comentou sobre o que ela tinha, como era o cabelo, tinha tudo aquilo que realmente, quando ela partiu para a espiritualidade, colocava ela na hora do enterro. Então, são essas coisas que o médium vidente, quando tem aquela percepção mesmo da realidade, não a criação e nem a influência espiritual, pode acontecer. Nesses casos também muito interessante. Maravilha, maravilha, Renato. Obrigado aí pela elucidação. Então, a gente percebe aí nesse contexto que, primeiro, a autenticidade do vidente, ele descrever com minúcias o que ele está vendo, e isso vai caracterizar as pessoas que conheceram o espírito quando encarnado, vão identificar pelas características, né? É realmente importante. Mas, a Graci, você chegou a desligar o microfone, a ligar o microfone, se é à vontade. Você é bem observador, eu ia ficar calada. Aqui tem de falar, Graci. Oi, Renato. Tem de falar, tem de se expor, tem de colocar. Não, dessa vez eu ia ficar calada, eu ia passar batida, acredita? Eu digo, não, eu vou ficar caladinha. E fui ligeiro, desliguei, só que ele já tinha percebido. Isso aí é interessante. Eu tive a oportunidade eu sei de quem me acompanha, né? Já me descreveram toda a pessoa, é uma mulher também, uma senhora. E eu já tive a oportunidade de vê-la através de desdobramento, né? E a gente conversa muito, mas quando foi um certo dia, eu fui dar carona a uma vidente aqui em Picos, né? Eu fui dar carona a ela do centro lá para a casa dela, que aí já fazia caminho para casa. Quando ela foi... E aí eu lembrei, quando começou essa história, eu lembrei de mim. Aí ela foi e disse assim... Ela olhava para trás, para o banco de trás do carro, como se estivesse vendo alguém, sabe? E eu não falava nada. Aí eu pensava, deve ser a minha mentora, né? Deve ser o meu anjo de guarda aí. Aí eu, bem tranquila, aí ela foi, quando ela foi descer do carro, ela agradeceu e tudo, aí ela foi e disse, irmã, o seu esposo tinha uma mecha no cabelo? Aí eu disse, tinha. Foi o contrário. Brincadeira, né? A senhora pensava que era sua mentora e era o esposo. Foi o contrário dessa história, né? Que ela pensava que era o esposo e foi... Aí ela foi e disse, ele estava sentado no banco de trás, atrás do seu banco. Ele cedeu a frente para mim. Tá. Aí eu disse, brincadeira, ela disse, ao lado dele tinha uma senhora morena. Agora, a senhora morena eu já sabia, né? A senhora morena é o anjo da guarda dele, que eu sempre converso, é ela que vem sempre, às vezes ela só me dá notícias dele, é quando ele não pode vir ou quando eu não posso ir. Aí, de vez em quando, é uma senhora muito simpática, moreninha, baixinha. Aí ela foi e disse isso, mas foi bem interessante isso aí, eu nunca, jamais imaginei, né? Eu pensava que era o meu guia, mas foi bem interessante. Maravilha. Amadeus, a Graça, você é médio de transporte, tá certo? Primeiro, você tem um carro que transporta, né?
Conduz os encarnados e desencarnados. Não, eu não sei como é que ele comporta, vice Renato, porque quando eu vou para a sessão mediúnica, meu amigo, a quantidade que tem do meu lado ali, que é tentando se comunicar, só que o tempo é curto, aí eu vou logo e adianto eles para o mundo da luz, tá? Para doutrina, né? E já encaminham todos. Mas é bem interessante isso. Omar, amigo. Omar? Tá vendo? Tá balançando a cabeça. Diga o que você estava pensando. Diga o que você estava pensando, o que você estava sentindo. Parece que você estava com uma pergunta aí, ou com uma dúvida. Não. Eu estava concordando com a colocação de Aglaci, que exatamente era uma situação inversa, né? A do que a Amadeu deu o exemplo. Mas o que se vê é que realmente quando o vidente... a gente já falou sobre a moral do vidente, né? Então, o vidente espelhando a realidade, não tentando se satisfazer o que alguém procura ou consulta. E aí estão dois exemplos, né? Que a Amadeu deu e a Glaci, espelhando ou refletindo aquilo que realmente estão vendo e que está acontecendo. Maravilha. Okay. Eu acho que é alguma dúvida com relação à questão da vidência, porque na sequência nós já vamos partir para outro tema. Alguém tem alguma dúvida com relação à vidência? Acho que a gente, se estiver ao nosso alcance, a gente toca para frente, ok? Podemos passar para o próximo? Muito bem. Então, vamos passar para o próximo. A única dúvida que eu tenho é de nunca ter visto, somente. É brincadeira. É porque ainda não fui... Chegou a hora, não amadureci ainda. Vai chegar. No tempo oportuno, todos nós veremos. E, aliás, a gente vive essa experiência da vidência quando em desdobramento. Olha, essa semana, me parece que foi segunda ou terça-feira, não lembro, eu acordei numa alegria danada, mas brincadeira. Eu fui levado a um local onde estava a minha cunhada. Eu tenho um apreço muito grande da minha cunhada. E eu tinha certeza que eu ia vê-la, ela desencarnada. E lá, eu fui lá, conversei com ela. Mas eu fiquei tão feliz que vocês não imaginam, porque aí meu Deus, eu tenho vidência, eu estou vendo o espírito, olha, foi uma alegria, parecia Pinto e Xerém, uma beleza de coisa que eu vivenciei. Em desdobramento, eu tive vidência. O físico mesmo eu não tenho, mas como desdobrado, eu tive durante o sonho. Foi uma alegria enorme, me deixou o dia cheio de paz, de harmonia, porque eu me vi vidente naquele momento. Foi uma grandeza extraordinária. Ok? Mas é verdade. Mas eu quero antes que a gente mude, eu quero fazer uma observação do que eu falei. Eu não vejo acordado, mas em sonho eu já tive. Com certeza. Com certeza eram reais. Por exemplo, na hora do desencarne do meu pai, ele veio a mim com toda a família dele, minha avó, meus tios. E foi assim que eu acordei, o telefone soou dando a notícia, mas eu já sabia. Então, não sou totalmente... Em emancipação, você tem evidência, todos nós, tá ok? O que acontece é que, muitas vezes, talvez até, em função da emotividade que eu vivenciei, isso pode até, não sei, pode até me causar um prejuízo, eu não posso ver os espíritos porque eu devo ficar deslumbrado. E eu não vejo, mas já aconteceu, com certeza, tá ok? Vamos passar agora para o próximo tópico, que ele é extraordinário. Nós vamos tratar agora de um tema muito importante. Eu gosto muito desse tema porque dá para a gente viajar e fazer comparativos, etc. Então, eu vou fazer a leitura aqui do capítulo 15, ou melhor, 14 ainda, médio sonambúlico. Muito interessante. Pode considerar-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor,
são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. O que ele externa, tira-o de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais dilatados, porque tem livre a alma, ou seja, seu perispírito está livre. Esse texto, eu adoro esse negócio, porque dá para a gente fazer verdadeira viagem. Veja bem, ele está descrevendo aqui, no cômputo geral, que num estágio é um tipo de fenômeno que você entra, ou seja, você entra num transe mais superficial, não é um transe profundo, você entra num transe mais superficial e chega ao estágio do sonambulismo. Naquele momento que você entra no estágio, você adquire as suas percepções, você adquire as percepções da visão, da audiência, aflora na sua memória os conhecimentos que você já teve, e aí a gente vai descobrir alguma coisa. Se tiver algum espírito envolvido naquele fenômeno, pode ser um sonambulismo mediúnico. Mas se não tiver e você for buscar conhecimentos do seu passado, pode ser um fenômeno sonambúlico de personismo, mas pode ser apenas o espírito adquirindo aptidões especiais que ele tem quando fora do corpo físico e agindo, ele mesmo agindo através do próprio corpo, como se fosse uma psicofonia. Então, eu acho esse tópico aí fantástico. Está aberto aí para as conversas. Por gentileza. Pode ir, dona menina. Ele é incrível, gente. É que a gente percebe pela fisionomia, a gente percebe a intenção. É bem interessante esse texto de sonambulismo, porque já a gente vê, eu tive a experiência, né, de uma sobrinha minha que foi passear, na época eu morava em Natal, eu estava em Natal, por sinal estou aí a próxima semana. Lá, lá. Dia 1º eu estarei aí, se assim Deus permitir. Aí, e ela chegou, a gente chegou da praia, aquela coisa toda, quando ela foi dormir, eu não sabia que ela era sonâmbula, né? Não tinha nem ideia, mas aí, como era muita gente, aí eu fui, eu botei os colchão, aquela coisa toda, né? Quando eu vi a menina com madrugada, ali eu fui, com certeza eu fui acordada, né? A minha sensibilidade é muito afiada, é muito florada, então eu fui acordada ali, com ela, com a televisão, que ia jogar em cima da outra que estava dormindo. E ela dormindo. Ela não viu nada. E eu fiquei assim, eu disse... Aí eu só fiz uma prece, botei a televisão, peguei a televisão do braço dela e ela sem ver, botei ela novamente no lugar dela, fiz uma prece para ela, dei um passe, né, nela, e ela, no outro dia que eu fui perguntar a ela disse, tia, eu não acredito, eu disse, pois é. Aí ficamos conversando aquela coisa, mas eu também não ia explicar muito, porque não tinha entendimento, aí como ainda não tem, ela não tem. Já dei alguns indícios para ela buscar, procurar e tudo, mas ela desinteressa, prefere mais ainda o mundão, né? A idade dela permite isso aí, ela acha que sim. Mas é bem interessante porque o sonambulismo, né? Ou melhor, a emancipação, a gente fica leve, a gente sai do corpo grosseiro, né? Deixa essa densidade, deixa essa coisa que pesa, né? E a gente faz algumas viagens, como nós falamos aqui,
do desdobramento, que para mim também é um sonambulismo, só que não você sair abrindo porta, saindo, como ela também já foi pega no meio da rua, pela mãe dela, aquela coisa toda, e de madrugada, né? Então, são pessoas assim que tem que ter muito cuidado com pessoas desse tipo, que não estuda, que não se aprofunda, né? Para ter um esclarecimento melhor, para ter um desdobramento melhor, uma emancipação melhor. Aí tem os dois casos, né? De você ter o sentido, você já ter aquela coisa, você já ter o conhecimento, e aqueles que não têm o conhecimento que fazem coisas que não condiz. Maravilha. Renato, quer dizer alguma coisa? E os irmãos querem dizer alguma coisa mais? É o seguinte, a Graci é muito interessante comentar um pouquinho sobre a questão da televisão. Nesse caso é muito interessante porque, às vezes, nós temos de analisar a questão por que aquela médio, aquela jovem com sua participação de um processo como esse, ela foi pegar uma televisão para jogar naquela amiga, não foi? Que estava próximo dela, a televisão jogar Na irmã. na irmã. Agora a gente tem que analisar por que ela foi pegar uma televisão e jogar na irmã. Aí não tem interrogação onde a doutrina dos Espíritos nos traz uma condição de mostrar o porquê das coisas. Porque é muito fácil. Gente, um detalhe, Renato, é que a televisão não era dessas LED como a gente tem hoje, era daquelas grandes e pesadas. Não sei como foi que ela pegou aquela televisão, não. Então é o seguinte, a primeira questão que eu quero colocar é o seguinte: muitas vezes, nós que temos uma percepção, temos uma mediunidade, ou temos uma condição de buscar algo do pretérito, tem muitas coisas no nosso subconsciente que, às vezes, inconscientemente, no momento, nós vamos buscar no nosso inconsciente algo que venha trazer para nós praticarmos aqui na face da Terra. Então, quer dizer, essa irmã poderá ter sido um espírito que conviveu com ela e houve algum processo que realmente ela estava ainda inconscientemente conseguiu buscar nesse momento que realmente aquela irmã deveria ter feito algo com ela em vidas pretéritas e ficou no nosso subconsciente. Tem muitas coisas que nós não praticamos porque ainda está no nosso subconsciente e não se desenvolve nessa encarnação. Mas tem muitas coisas do inconsciente que nós buscamos, nós atraindo nosso inconsciente e colocamos em prática conscientemente aqui na face da Terra. Muitas vezes a pessoa tem uma mediunidade, como muitos de nós chegamos a falar o seguinte, nós falamos sobre a doutrina dos Espíritos, os Espíritos usam a nossa mediunidade, muitas vezes o conhecimento dessa vida, uma de vida pretérita, que está no nosso subconsciente, o espírito amigo vai lá no nosso subconsciente, consegue as informações e traz para transmitir para aqueles que estão nos assistindo, nos escutando. Então, são casos que a doutrina dos Espíritos tem a questão de nos ensinar, nos mostrar, na realidade, o que nós vivemos aqui na face da Terra e o que nós temos de acumulados, que nós pagamos aqui em prestação, né? Também, no caso, aquilo que nós estamos construindo aqui nessa encarnação. É mais ou menos por aí o entendimento.
nós temos. Sim, acho que Maravilha. deu para entender, deu para entender, deu? Eu acho que alto e claro, viu, Renato? Muito claro, né? Só corroborando mais um pouco, veja bem, a Graci se referiu à questão do sonambulismo, que é uma espécie de emancipação da alma. É uma emancipação. Lá, quando você está emancipado do corpo, você, nos seus sonhos, você tem essa convicção, você vê, ouve, você interage como se estivesse em vida normal, usando o corpo, mas é o espírito que está interagindo lá fora, o corpo está em repouso aqui. Muito bem. No sonambulismo, o diferencial é que o espírito usa o próprio corpo como se fosse uma incorporação, como se estivesse em uma incorporação. Age com o corpo como se o corpo fosse um instrumento alheio, quando, na verdade, é o próprio espírito que está interagindo. É realmente fantástico. Mas vamos ver o que ele nos diz nos slides seguintes. Ele nos diz o seguinte, deixa eu ver aqui, no 133, aí ele diz, de uma palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo e o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto o médium exprime o de outrem. Mas o espírito que se comunica com um médium, como também o pode fazer com o sonâmbulo, dá-se o mesmo que, muitas vezes, o estado de emancipação da alma facilita essa comunicação. Ou seja, veja bem, aí nós vamos ter um desdobramento interessante. Quando o sonâmbulo entra em contato com o espírito, aí o fenômeno passa a ser mediúnico. É um sonambulismo mediúnico, ou seja, a intervenção do espírito. Nesse contexto aqui, nós vamos encontrar uma situação interessante. Na época de Kardec, eu vou antecipar a boiada. Um médico tinha um jovem sonâmbulo que ele fazia trabalho de pesquisa com aquele sonâmbulo. O sonâmbulo olhava o paciente, descrevia as doenças e dizia quais os remédios. Mas acontece que quem dizia quais os remédios era um médico, um espírito médico. Aí ele, examinando o paciente, disse a doença. Aí o médico pergunta, o encarnado pergunta, mas e o remédio? Não, eu não sei. Eu só vejo a doença. Quem diz o remédio é o médico doutor, é o doutor. Então, isso traz uma clareza extraordinária, porque se ele fosse médico, ou tivesse sido médico de outra experiência, ele seria capaz de buscar no refolho da sua própria memória e exteriorizar aquela informação num fenômeno de personismo. Ele buscava na sua própria personalidade e exteriorizava num sonambulismo, num transe sonambúlico. Como ele não tinha esse recurso, esperava um médico para dizer. Então, me parece esse detalhe de uma importância extraordinária. Está aberto aí para os irmãos debulharem, por favor. Pode ir. Eu tive a experiência, no caso aqui, enquanto médio exprime o de outrem, né? Eu tive a experiência na sessão mediúnica aqui, de uma passividade que eu tive, que eu jamais imaginei assim, né? Porque eu fico semiconsciente, né? E então, eu olhei para o irmão dirigente e disse a ele, eu nunca vou esquecer isso. Isso aqui, para mim, foi um fato assim, foi bem inusitado. Aí eu disse, eu não, né? Eu, naquele momento ali, eu falei, né, que ele precisava buscar a medicina, que ele não só buscasse como é que se diz? O auxílio espiritual, ele buscasse também o auxílio físico. Ele estava precisando.
E falei muitas coisas, aquela coisa toda, né? E foi bem edificante, foi assim uma passividade muito edificante, por sinal veio muitos recados para a gente olhar, desacelerar mais um pouquinho e olhar mais Deus, né? Olhar mais a natureza, contemplar mais a noite, foi mais ou menos por aí. E quando terminou a sessão lá e tudo, aí ele olhou para mim e disse: você sabe onde o espírito estava quando você falou? Eu disse: não sei de onde ele veio, não. Eu não sei se era o meu guia. Sinceramente, eu não sei, eu não soube, né? Eu não soube. Foi uma coisa assim tão... Porque foi muito diferente das coisas que eu já passei. Porque ele duvidou mesmo. Aí eu senti que ele ficou com dúvida, né? Aí eu digo, não, eu vou deixar ele na dúvida, porque eu também não sei, eu não vou forçar a minha natureza a dizer coisas que eu não sei de onde tirar, né? Eu só disse o que veio a intuição falar, e eu fui falando, né? E quando foi terça-feira, agora, foi o dia da... Nunca mais eu tinha ido, né? Por conta de viagem a Teresina, aquela coisa toda, por conta da cirurgia que era para ter sido, graças a Deus não foi, que eu já tinha feito uma cirurgia espiritual, acho que eu falei para vocês, e fui contemplada a não fazer a física, graças a Deus, isso aí até a gente leu no início, e eu ia até falar e acabei passando despercebido, que muitas vezes nós temos que passar por aquilo, mas tem coisas que nós somos bonificados diante do que nós já estamos trabalhando e a gente tem aquela bonificação. O que ocorreu comigo? Eu era para ter sofrido um acidente na BR, eu fui avisada, na BR ali de Natal a Parnamirim, de moto, que eu na época andava de moto, numa Bros, e quando eu caí simplesmente numa calçada, eu estava em pé conversando, caí, como se eu tivesse recebido um empurrão e quebrei o ombro, né? E foi 2 fraturas e um trituramento. Olha só, uma queda em pé, não foi de moto, não foi na BR. Já minimizaram a minha queda. E eu continuei buscando, mesmo com a tipóia, mesmo com a cirurgia, eu não faltei aos trabalhos, aos estudos, eu nunca desanimei por isso, e eu acredito que com isso eu fui também bonificada a não terceira cirurgia, que eu fui a primeira para colocar placas e os parafusos, a segunda para tirar a placa e os parafusos, mas deixar fragmentos e 80% dos tendões soltos. Então, isso tudo é em Natal, viu? E assim, fui contemplada a não fazer a terceira cirurgia, para não perder o braço, né? E vou ficar com esses problemas, mas dos males o menor é não perder o braço. Quer dizer, isso aí para mim foi de grandeza, foi um presente de Deus. Mas voltando, quando foi terça-feira, ele chegou, e eu achei ele estranho, sabe? Aí eu fui, aí a esposa dele foi quem disse: irmã, você lembra aquele dia que o irmão falou para Neto buscar os médicos físicos e ele teme em não ir? Aí eu disse: sim, lembro. Pois é, ele está com problema duplo na visão, ele não está enxergando mais direito, ele está com os problemas de taxas, está com um bocado de... Foi fazer uns exames, o negócio está totalmente desandado. Aí eu calei, eu não disse nada. Por quê? Porque ele duvidou. Né? Eu não disse nada, eu só disse que Deus estava à frente e que ele então buscasse a medicina realmente, que era de fato, os 3 conjuntos têm que andar igual, corpo, espírito e mente, tem que andar igual para que o equilíbrio seja de igual proporção, né? Para que nada um supere o outro. E é assim que Jesus quer que a gente ande, tudo igual. Maravilha. Veja, na psicografia, que nós vamos estudar lá na frente, nós vamos ter a psicografia intuitiva.
O espírito emana sua energia, o médium capta, decodifica e exterioriza na pena, ou seja, escreve. Mas na psicografia também ocorre esse processo intuitivo. O médium não precisa estar devidamente incorporado, ele sente a influência do irmão espiritual, exterioriza aquilo que o irmão está querendo. O médium está em transe. Aí o que aconteceu, na verdade, talvez o médium lá tenha percebido que a senhora não estava incorporada, e aí teceu esses comentários e ele ficou inseguro em acreditar. Mas agora ele está constatando. Agora ele está constatando o que é veríssimo, o que é verdadeiro. Essa desconfiança, ela deve acontecer mesmo. Por quê? Não é que o médium seja desconfiável, mas é que a gente precisa ter segurança, porque isso que a senhora disse ia ser constatado depois. E se não fosse constatado, ele ia ficar com a dúvida o resto da vida. Olha, aquela mulher, a Glacia, ela disse isso e isso não aconteceu. Aí ia ficar a dúvida. Mas aí, os irmãos espirituais, eles são bondosos, eles não deixam a gente em situação lamacenta, não. Eles dão a mão e tiram, eles dão essa perspectiva, mas eles mostram depois a conclusão daquilo que eles estão dizendo. E aí agora está sendo provado nesse caso. A senhora teve uma intuição fantástica, foi envolvida espiritualmente e traduziu aquilo que o irmão queria que fosse dito. Ele não entendeu, agora ele está entendendo. É muito provável que depois ele venha lhe agradecer pela informação que recebeu. Se não vier, não tem problema. A senhora está de consciência tranquila. Não foi nada da sua cabeça, foi da cabeça do irmão que lhe utilizou, e agora ele tem a prova. Muito bem. Renato Martins, a palavra com você, pode falar. Amigo, é o seguinte, vamos voltar ao sonambulismo. Eu acho muito interessante, Amadeus, que realmente a espiritualidade sempre está nos orientando, é a questão do sonambulismo. Desde a própria espiritualidade, que nós somos espíritos, certo? Na espiritualidade, na reticidade, nós somos espíritos. Quando nós encarnamos, somos alma. Quando nós estamos encarnados, ligados ao corpo. Olha quem está chegando aí. Olha quem está chegando aí, Renato. Isa Garcia. Bom dia, dona Isa. Sem querer atrapalhar. Bom dia, seja bem-vinda. Ela estava entrando. Pode continuar, Renato. Quando nós estamos encarnados, nós somos alma. Quando o espírito passa, quando nós quando nós estamos dormindo, existe a nossa emancipação e vamos para a espiritualidade. Quando nós estamos na espiritualidade, nós somos, para nós termos o entendimento sobre o sonambulismo, nós, como estamos na espiritualidade, no nosso desdobramento, nós somos alma ou somos espíritos? Você está perguntando, quando você está em emancipação, você é espírito, né? Certo. Não, para você chegar, para a gente ter entendimento, para você olhar o que é que eu estou querendo chegar, aonde eu estou querendo chegar. No sonambulismo, o espírito do médium, né, é que dá a comunicação. A comunicação, o espírito da comunicação. Aí acho interessante que o próprio espírito usa a sua própria mediunidade. Mas aí a gente diz, para que existe uma comunicação mediúnica, tem que ter o espírito. Então fica aí aquela pergunta. Quando eu estou eu estou na espiritualidade, antecipado, não está querendo sair, eu uso minha mediunidade do médium, da alma. Por exemplo, eu parto para a espiritualidade através do sono. Eu tenho sonambulismo, a mediunidade sonambólica que precisa do espírito para dar comunicação. Então, nesse momento, eu
uso o meu próprio, eu, espírito, uso o meu próprio corpo para dar essa comunicação. Por quê? Se não for desse jeito, existe aquele processo. Se não tem um espírito para dar comunicação, não existe a comunicação mediúnica. É isso mesmo, meu Deus? Exatamente, é isso que ele está dizendo aqui. Em resumo, o sonambúlico, ele expressa o seu pensamento, ele age na condição de alma, é o espírito que está. E alma, na verdade, é o perispírito, mas o espírito, num transe sonambúlico, ele usa seus recursos, seus próprios recursos, independentemente dos outros. Agora, num transe mediúnico, o médium exprime a vontade do espírito que está se comunicando por seu intermédio. É exatamente isso que você lembrou. São duas situações interessantes. No transe mediúnico, é o espírito que se pronuncia através do médium. No sonambulismo, é o médium que se exprime com seus próprios recursos. Quando você entra num transe de emancipação da alma, é você quem vai interagir onde você vai. Você lá, você trabalha, você faz as coisas que a gente faz na vida comum. Então, é a alma que está interagindo. Se você interagir com outra criatura, encarnada ou desencarnada, o fenômeno passa a ser mediúnico. Sempre que você agir sozinho, é fenômeno da alma. Quando você age em parceria com o espírito, é fenômeno mediúnico. Matheus, são essas interrogações que a gente tem de buscar para nós termos um entendimento melhor. Maravilha, Renato. Perfeito, perfeito. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa com relação a esse slide que nós vimos? Bom, se ninguém tem mais alguma coisa, vamos passar para o próximo slide. Eu cheguei agora. Isa Garcia, bom dia, minha irmã. Olha, Renato, que está aí, está vendo? Isa. Tudo bom, Renato? Um prazer. Tudo prazer, Isa. Eu não lhe vi na semana passada, mas eu vou direto ao assunto. Eu vejo o sonambulismo facilmente explicado dessa forma. Existem dois fenômenos, que a gente pode dizer espirituais, mas existe o fenômeno mediúnico e o fenômeno anímico. No momento que ocorre a comunicação do espírito do próprio médium, é um fenômeno anímico, não é um fenômeno mediúnico. Na hora que ele está agindo sob a influência de outro espírito, então é o fenômeno mediúnico. No sonambulismo, há o sonambulismo mediúnico e o sonambulismo anímico. Ou seja, o espírito em sonambulismo, ele age. Bom dia, eu te retorno daqui a uns 15 minutos, que eu estou num estudo mediúnico aqui. Representando o médium. Ele, naquele momento, não é médium, ele age como um espírito individual, né? Dá a mensagem dele. É um sonambulismo anímico, ou sonambúlico. E o mediunismo, realmente, o sonambulismo mesmo, o sonambulismo mediúnico, é quando ele traz a instrução do espírito. Geralmente ele diz assim, estão dizendo que isso e aquilo, o médico aqui está dizendo isso, isso e isso, está passando esse remédio. Quer dizer, ele está falando de uma terceira pessoa, e não dele. E o sonambulismo anímico é o espírito dele mesmo. É isso mesmo que Renato estava dizendo. Muito bem. Veja bem, Isa, você tem razão. Veja, só que o animismo, aliás, o animismo, na verdade, são fenômenos exteriorizados pelo espírito. Exato. Como, por exemplo, ele movimenta alguma coisa, quando ele se comunica com alguém, quando ele age fora do corpo físico, é um fenômeno anímico. Tem razão nesse aspecto, né? Agora, quando ele age em parceria com outra criatura encarnada ou desencarnada, aí é mediúnico. É um fenômeno mediúnico. Ok? Maravilha. Mais alguma dúvida com relação ao tópico para a gente passar para o próximo slide?
Então, deixa-me passar para o próximo slide, nome. É aqui. Muito bem. Então, esse fenômeno anímico a gente vai ver também no Livro dos Médiuns? Vamos, daqui a pouco a gente chega lá, pode ficar tranquilo. Tudo isso a gente vai debulhar lá, né? Então, vamos ver aqui. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médiuns videntes. Podem confabular com eles e transmitir-nos os seus pensamentos, o que Isa acabou de dizer. O que dizem fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais lhes é, com frequência, sugerido por outros espíritos. Aqui está um exemplo notável que a dupla ação do espírito no do sonâmbulo e de outro espírito revela e de modo inequívoco. Vamos ver o que é que ele nos diz? Vamos passar para o próximo slide, que ele nos diz do que está tratando aqui. Espera aí. Muito bem. Um dos nossos amigos tinha como sonâmbulo um rapaz de 14 a 15 anos, de inteligência muito vulgar e instrução extremamente escassa. Entretanto, no estado do sonambulismo, deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Excedia, sobretudo, no tratamento das enfermidades e operou grande número de curas consideradas impossíveis. Ainda precisa de mais slides, né? Muito bem. Certo dia, dando consulta a um doente, descreveu a enfermidade com absoluta exatidão. Não basta disseram-lhe, agora é preciso que indiques o remédio. Não posso, respondeu. Meu anjo doutor não está aqui. Quem é esse anjo doutor de quem falas? O que dita os remédios? Não és tu, então, que vês os remédios? Oh, não, estou a dizer o que meu anjo doutor que nos dita. Aí está clara a informação de Isa Garcia, quando ela se refere à questão de, num transe sonambúlico mediúnico, que é o que ela acabou de esclarecer, o anjo doutor do rapaz era quem ditava o remédio. Quem via a doença era o médium, era o espírito médium, aí é sonambulismo puro. Mas no momento que o anjo doutor ditava, e passa de sonambulismo natural para um sonambulismo mediúnico, porque quem estava intervindo era o anjo doutor. E aí, por isso ele tem a percepção, como nós vimos lá atrás. Muitos sonambúlicos, eles têm a visão do mundo espiritual com toda a nitidez possível, porque eles estão no mundo espiritual. Ele está num transe, o espírito tem essa visão. Ouve, vê, sente, tal, como se estivesse desencarnado, quando, na verdade, ele está utilizando o próprio corpo. Está aberto aí. Isa se arrumou ali porque ela vai disparar. Vai lá, Isa. Não, eu estou ouvindo. Por favor. Quem vai mais, gente? Renato, é você. A Gracinha, mais alguma coisa? Fugiu todo mundo. Fugiu Zé Antônio, fugiu Omar, fugiu Zé. Vai, Renato. Olha, o animismo é muito interessante. É realmente o que Isa falou, mas tem algo que é muito sutil para nós termos o conhecimento, como nós já falamos lá atrás, a questão da jovem que queria jogar a televisão na irmã. No animismo é a mesma coisa, é o mesmo processo. Por quê? Porque sempre, normalmente, é como nós falamos lá atrás, viu isso? Que foi contado um assunto sobre o sonambulismo de uma jovem que estava com a televisão para jogar na irmã que estava dormindo. Foi uma história que nossa irmã Graci falou. Aí, no caso aí, no animismo, é aquela história, muitas coisas nós estamos no nosso subconsciente, tanto coisas boas como as coisas que venham a trazer o nosso sofrimento, a nossa dor. Então, no caso do animismo, muitas vezes,
nós conseguimos entrar às vezes nós fazemos também uma palestra, podemos dizer assim, e realmente as pessoas acham que nós estamos mediunizados. E muitas vezes nós buscamos, naquele momento, temos a facilidade, temos a condição de buscar no nosso subconsciente, ou dessa vida ou do subconsciente, coisas que nós transmitimos naquele momento de uma palestra. Então, a pessoa diz, aí a pessoa diz, é o animismo. Realmente é. O médium está buscando de si mesmo os seus conhecimentos e está transmitindo naquele momento. Então, é muito interessante, são essas coisas simples que a gente tem que buscar, algo sutis que a doutrina nos ensina, e muitas vezes nós só falamos certos casos, certos momentos, algo que realmente, constantemente as pessoas falam. Para você ver como são as coisas. Se você, por exemplo, aquela mulher que foi, isso é um exemplo para você ter como é interessante. O filho pródigo, realmente, a gente chama a palavra do filho pródigo. Na realidade, são dois filhos, né? São dois filhos, né? Naquela palavra, a gente do filho pródigo, mas fala de uma, tinha dois filhos. A Amélia Rodrigues, no seu livro, é muito interessante, aquela mulher que foi pega em adultério. Agora diz, todo mundo pegou adultério. Mas quem sabe como foi o final daquela mulher, no final da sua vida, aquela mulher, que aquela mulher fez? A gente só fala que ela foi pega em adultério, mas não sabe o final da história dela. A mesma coisa de eu conhecer Isa agora, conhecer um pouquinho de Isa agora, e não sei o que a Isa está fazendo no final. Isa fez um bom negócio, fez uma boa estrutura de vida, de melhoramento na sua vida, o redirecionamento da sua vida para o bem. Então, muitos de nós da doutrina espírita não buscamos esses algo que nós podemos buscar, os complementos de uma informação que nós encontramos na própria doutrina dos Espíritos dentro do Evangelho de Jesus. Aquela mulher que foi pega adultério, ela encontrou-se novamente com Jesus. Ele disse, Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Eu vou aqui, que situação eu vou passar nesses momentos de vida? Aí Jesus disse, estarei sempre com você. O que eu posso dizer, isso daí, um dos livros de Amélia Rodrigues, ela que conta essa história. Aí diz o seguinte, você tem que primeiro sair dessa cidade. Ela saiu da cidade de Jerusalém, acho que foi Jerusalém, isso aí pode estar olhando. Ela foi para uma pequena cidade e lá tinha uma casa que recolhia pessoas doentes, pessoas com dor e sofrimento. Um repouso para aquelas pessoas que estavam por lá. E, no final das contas, o marido daquela pessoa, daquela mulher que foi pega em adultério, chegou nessa casa do caminho e ela foi que acolheu e ajudou a ele até o resto da sua vida. Então, são essas coisas que nós encontramos dentro da doutrina dos Espíritos, e muitos de nós só achamos que é o filho pródigo, é a mulher pega adultério, e só diz algo simples e normal, mas não sabe o que aconteceu. Diz o efeito, mas não diz a causa, né, Renato? Diz o efeito, mas não diz a causa. Então, quer dizer, muitos de nós, muitos daqueles que passaram pela face da Terra, para outra vez, desculpa estar entrando nesse negócio para ser muito sutil. Quando Gesiel Estevão foi levado a ser predejado, quando Estevão estava numa situação já para partir da espiritualidade, aí perguntaram a Estevão o que é que se pode fazer com ele, porque ele lhe predejou, ele foi a causa que você hoje está nessa situação. Disse, Jesus, Paulo não fez nada. Ele poderá, imagine ele fazendo isso com a Torá, e se pegar o seu evangelho. Olha que expressão bonita, maravilhosa. Aí é o vaso, chamado vaso escolhido. Mas por quê? Estevão pediu a Jesus que ele não castigasse, Jesus não ia castigar, e Jesus entendesse que o próprio Paulo
se fosse praticar, fosse chamado para tratar do seu evangelho, como seria um Paulo? Então, são essas coisas que nós encontramos na doutrina dos Espíritos, e muitos de nós, às vezes, esquecemos de buscar na realidade o que realmente está acontecendo naquele tempo. Desculpa ter entrado e ter mudado um pouquinho o foco do sonambulismo, mas essa é a realidade. Mas aí nós temos um detalhe, que nós já estamos às 9h17 e é hora da gente parar. E a gente vai guardar esse slide, esse que nós vamos tratar no nosso próximo encontro, de hoje a 8, nós recomeçaremos nesse tópico que nós estamos vendo aqui, que é o slide 136. E aí eu gostaria de pedir aos irmãos suas considerações finais, quem quiser expressar suas considerações finais. E aí foi pedido a Zé Antônio, a Lula, para fazer a prece final, ele passou não sei para quem, não sei para quem, não sei para quem, e caiu Renato. Aí com vocês a bola para o encerramento, as considerações finais, em nome de Jesus. Particularmente, eu rapidinho, eu vou dizer... Eu obedeço a ordem mediúnica. É cruel, Zé, Lula é cruel. Diga a Gracinha. Rapidinho, concluindo só o que Renato falou, que realmente bem colocado, né? Apesar de que fugiu um pouquinho do assunto, mas bem colocado, é que, no caso, fala da parábola da mulher adulta, do filho pródigo e etc. e tal, mas esquecem também que, na época, ela foi adúltera porque o esposo dela também já era. Então, existe toda uma coisa por aí, como diz Amélia Rodrigues, né? Vem uma história toda que as pessoas só falam daquele tópico que mais fere, né? Mas que o homem foi o causador de tudo, né? E acabou nas mãos dela, né? HC, a coisa mais linda do mundo é ele, quando ele estava com a lepra, ou Hanseníase, vamos dizer assim, a conversa com sua mulher, quando ela lhe aconchegou no seu coração, num momento de sofrimento e dor. Ele conversa com ela no final da vida. Pois é, o engraçado é que ele fala tudo e ela caladinha fica, lembrando que ele foi o causador atira a primeira pedra, né? E então, mas ela caladinha continua cuidando dele até o final da vida dele. Mas passaram para mim, e realmente os últimos serão os primeiros. Então vamos passar para a Isa, né? Para fazer a prece final, né, Isa? Essa bola tem que girar. É com vocês, Garcia. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado a todos os irmãos pela condução dos trabalhos. Que Deus nos cubra de bênção e paz. E é com vocês. Senhor Jesus, mestre amado, gratidão por esse momento, por estar reunida com esses amigos para o estudo da doutrina espírita, para solidificar os conhecimentos, as leituras que já fizemos, para que isso seja o nosso norte, para que isso seja a pedra de divisor de águas das nossas vidas, do antes e do depois. Nós estamos agora colhendo frutos dos conhecimentos que já adquirimos. E com esses conhecimentos, as responsabilidades são multiplicadas. Então, para nos fortalecer, nós nos dirigimos a Deus, dizendo como Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois sois o poder, o reino e a glória para todo sempre. Nesse momento, Senhor,
onde encerramos esses estudos, nós pedimos: fortifica a nossa vontade, para que sejamos sempre os teus seguidores. Obrigado, Jesus. Bom dia, meus irmãos! Amadeu, Bom dia! antes de terminar, eu gostaria de dizer